Sempre quando eu adoro ao Senhor com essa canção, Rinaldo, eu lembro da minha mãe. Minha mãe diz que quem tem promessas não pode olhar para lutas. Quem tem promessas tem que olhar para o alto. Amém. E essa é uma canção que eu canto todos os dias. E para você que está em casa, que tem promessa, Deus tem um propósito na sua vida. Eu sinto no meu coração Diga, querido. de te dizer, deixa Deus te usar. Esse programa aqui, ele não tem roteiro. Isso é bom, né? Isso é bom. Por uma razão muito simples. Deus me disse em Jeremias, capítulo 1, versículo 4, vai e faz, eu que te botei as palavras na tua boca, desde o ventre da tua mãe, eu tenho você como profeta. Amém. Eu é que vou ungir os teus lábios, vai e faz. Então, se ele botou vai e faz, e eu estou sentindo dizer, Paulinho, deixa Deus te usar. Então, meu irmão, meu querido, o palco é seu. Oh, Jesus. A televisão é para a glória do Senhor Jesus. Então deixa Verdade. Deus te usar. Então faz um favor para mim. Que? Tem uma pessoa em casa que é a pessoa, depois de Jesus, a pessoa mais importante da minha vida. Amém. A minha mãe. Aleluia. Tem 92 anos, Dona Maria está te assistindo, está lá. Minha querida Maria, o testemunho da vida desse homem, que a senhora sabe melhor do que ninguém, porque os seus joelhos estiveram no chão para que a vida dele fosse transformada, ele fosse essa bênção que ele é, essa inspiração para o Brasil e para o mundo. Amém. É por causa da sua oração. Meus parabéns. O filho lindo que a senhora criou, um talento, é hoje inspiração para o Brasil e para o mundo. A palavra de Deus diz, ensina o caminho por onde a criança deve andar, o menino deve andar, e ainda quando crescer não se desviará dele. A senhora ensinou, e é por causa da sua oração que ele é bênção na vida das pessoas. Um beijo no seu coração. Beijo, e vocês mãe. do Brasil vão entender o porquê eu estou dizendo isso. Deixa Deus te usar. Se é testemunho, conta. Vamos contar. Se é palavra, fala. Se é cantar, canta. Deixa Deus te usar. O palco é seu para a glória do Senhor Jesus. Uma das coisas mais lindas é que hoje eu viajo o mundo, glórias a Deus por isso, para contar a minha história. Você que está me vendo pela primeira vez aí, se você nunca viu um milagre, você está olhando para um milagre. Você está olhando para um ex-travesti, transformado pelo poder de Deus, porque para Deus nada é impossível. Eu fui abusado aos 3 anos e meio de idade. Aos 3 anos e meio de idade, um homem de 33 anos começou a me usar sexualmente. E aí a coisa degringolou e esse homem me usou até os 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade, eu sabia que eu não queria mais que aquele homem tocasse na minha vida. Mas agora eu tinha certeza que aquela coisa chamada homossexualidade estava impregnada na minha vida e eu agora queria conhecer outros homens. E comecei a ter experiências nas escolas. E dentro da escola, um menino começou a me passar hormônio e dizer para mim que se eu começasse a me hormonizar, eu seria uma menina aos 14 anos e ninguém diria que um dia eu seria homem. E aos 14 anos, eu já não era mais o Paulinho que meu pai tinha registrado no cartório. Aos 14 anos eu já era um travesti, fui expulso da escola porque era totalmente inaceitável numa escola um travesti. E uma das coisas mais engraçadas é que quando eu fui expulso da escola, a diretora disse assim, olha, tudo que eu podia fazer por você, Paulinho, eu fiz, mas agora não tem mais como. Os pais não querem deixar os filhos deles estudarem na tua sala, e as mães não querem deixar as meninas estudarem na tua sala, e eu não posso mais ter você aqui. Eu confesso que quando ela abriu a porta, ela disse, eu estou te convidando a se retirar da escola. Naquela época caiu uma ficha naquele exato momento, de que a nossa vida ela é decidida por nossas escolhas. Eu não estava sendo expulso da escola porque eu decidi ser homossexual, porque eu não escolhi ser homossexual. Mas fui eu quem tomei a decisão de tomar aquele comprimido que me transformou naquele extraterrestre para a época dentro da sala de aula. Quando ela disse que eu não podia mais estudar ali, eu saí desesperado, imaginando o seguinte, primeiro, eu vou acabar na rua como um travesti e vou morrer numa esquina dessa qualquer. Segundo, quando eu chegar na minha casa, os meus pais não vão me aceitar. Imagina, meu pai é pastor da Assembleia de Deus, como é que vai ter um filho travesti? E eu vim pela rua, e eu lembro que eu vim tão triste, chorando, e quando eu cheguei na porta da minha casa, eu falei, agora a realidade chegou à minha vida, agora eu vou ter que contar para o meu pai, para minha mãe, o que é que estava acontecendo. E eu lembro que minha mãe estava cozinhando, quando eu entrei, ela disse, menino, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, mãe, você tinha que estar na escola. Eu falei, mãe, não tem mais escola. E ela disse, como não tem escola? Eu falei, mãe,
Aconteceram algumas coisas. A minha mãe fazendo a comida, eu comecei a contar para ela, e o engraçado é que ela estava mexendo na panela. A minha mãe não disse que eu era sem vergonha, a minha mãe não disse que eu estava com safadeza, a minha mãe só mexia a panela, a lágrima descia no olho e ela só dizia um versículo: para Deus nada é impossível. E eu aí pergunto onde está o meu pai. Ela disse: seu pai está no quarto lendo a Bíblia. E aí eu falei: bom, eu tenho certeza que meu pai não vai me deixar em casa. Aí passei no meu quarto, peguei umas mudas de roupa e fui até o quarto do meu pai. Quando eu cheguei à porta fechada, eu bati na porta do quarto e meu pai disse: entra, está aberta. Quando eu abri a porta, meu pai sentado lendo a Bíblia. E eu olhava para ele e dizia: pai, eu preciso falar com o senhor. Ele, lendo a Bíblia, ele dizia: fala. Mas eu queria que ele olhasse, porque o que eu tinha para falar era muito importante. E eu falava: pai, eu preciso falar com o senhor. Ele dizia: fala. Quando eu percebi que ele não ia parar de ler a Bíblia para me dar atenção, eu me enchi de coragem e disse: pai, eu quero lhe pedir perdão. O meu pai parou de ler a Bíblia, levantou a cabeça, olhou para mim como quem diz: perdão do quê, menino? Você saiu de manhã para ir para a escola e está me pedindo perdão. Eu disse: pai, eu quero lhe pedir perdão, porque eu não sou o filho que o senhor pediu a Deus. Eu sou homossexual, eu gosto de homem, e é por isso que eu quero que o senhor me perdoe, porque eu fui embora de casa, para que os irmãos da igreja não fiquem falando: olha, o irmão Expedito é uma bênção, mas tem um filho travesti. Para que seus clientes na oficina mecânica não digam: olha, o meu mecânico é ótimo, mas tem um filho traveco. E é por isso que eu vou embora. Que o senhor me perdoe. Quando eu virei as costas, ele disse: filho, para. Quando eu parei, ele disse: vira para cá. Quando eu virei para ele, ele disse: vem até aqui. E aí eu fechei o olho e imaginei, falei: meu Deus do céu, ele vai me bater agora. Agora ele vai sentar uma pancada. E ele falou: vem aqui perto de mim. E eu fui chegando perto dele. E ele disse: me dá a sua mão. Quando eu dei a mão para ele, ele puxou a minha mão e eu fechei o olho, porque eu imaginei que ele fosse me dar um murro. Ele puxou a minha mão, deu um beijo na minha mão e disse: filho, olha para cima. Eu olhei para cima e não vi nada, mas eu ouvi quando meu pai disse: Jesus te ama e eu também te amo. E tudo que você tiver que passar, você vai passar debaixo do mesmo teto que eu, porque você é a herança que Deus me deu. Que homem é esse? Que eu falo que sou homossexual, que gosto de homem, e ele diz: Jesus te ama e eu também te amo. E aí, nesse momento eu quero perguntar para você: qual foi o propósito de Deus para a sua vida? Porque nós falamos muitas vezes, nós falamos tanto do amor de Deus, mas não praticamos esse amor de Deus. Nós falamos que amamos os homossexuais, mas não queremos dentro da minha casa. Nós falamos que amamos as lésbicas, prostitutas, mas dentro de casa nós não queremos. Quantas vezes eu ouvi meu pai falando assim: meu filho é bênção de Deus. E quantas vezes eu ouvi pais de amigos meus dizendo: eu prefiro ter um filho morto do que ter um filho assim. E o meu já era diferente. Meu pai era tão apaixonado por mim, que quando ele chegava da igreja, ele saía correndo pelas esquinas de São Paulo atrás de mim. E quando ele me encontrava, que ele me via pelado numa esquina, ele não dava pancada, ele descia do carro. Os travestis gritavam: Paulete, olha o pastor. Quando eu olhava, era meu pai chegando e eu descendo do carro do cliente. E meu pai dizia: filho, abriu um sorriso e dizia: filho, eu vim te buscar, porque Jesus te ama, e eu também te amo. Aí eu ficava parado, porque tudo que eu esperava é que ele me desse uma porrada, não que ele falasse: Jesus te ama, eu também te amo. Aí ele saía do carro e vinha até mim, e eu parado, não conseguia andar, ele me pegava pelo braço e me levava pelado até o carro, abria a porta do carro, me colocava dentro do carro. Aí ele tirava o paletó, cobria a minha nudez, e aí quando ele dava a volta no carro, eu falei: quando ele entrar, ele vai me sentar o porrete. Quando ele entrava, ele sentava no carro, ele nem pegava no volante, ele virava para mim, passava a mão no meu rosto e dizia: filho, não importa o que eles falam que você é, nem da maneira que você está. Toda noite, quando eu dobro o joelho, Deus fala para mim: Expedito, não abandone a herança que eu te dei, porque Ele vai cantar hinos de adoração, Ele vai pregar a minha palavra, e eu vou levá-lo aos 4 cantos do mundo. Sabe de uma coisa? O propósito de Deus na vida do meu pai e da minha mãe era exatamente para que eu estivesse aqui hoje. Pensa numa coisa: todas as vezes que eu canto essa canção, eu só lembro do meu pai e da minha mãe, que nunca olhou para mim e viu um travesti. O meu pai nunca falou na igreja que tinha um filho homossexual. O meu pai olhava na igreja e dizia assim: eu tenho um filho
que é uma bênção de Deus. Eu tenho a Edna é linda, a minha filha mais velha, mas tem Paulo. Paulo tem um chamado. Paulo vai cantar, vai pregar. Deus disse que vai levá-lo aos 4 cantos do mundo. Eu dava risada. Sabe o que eu faço hoje? Eu olho para cima e digo: meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo do teu coração, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Mesmo quando você chorar, lembre-se disso. As suas lágrimas não são para a tua derrota, mas são para regar a sua fé e regar o seu coração. Sabe por quê? Seu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, glória. Quão grande és para nós. A todo esse estúdio, ó. Tua graça é o meu, é o seu, é o nosso refúgio. Descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está meu coração. Aleluia. Você pode cantar? Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a Deus! É muito bom adorar a Deus. Que lindo, rapaz do céu. Querido, você me surpreende. Eu falo assim, que Deus é tão bom comigo, mas tão bom comigo que quando eu chego num lugar como esse, eu também sou muito como você. Eu não sei esconder os meus sentimentos. Amém. Só sei dizer que eu amo Jesus, cara. Amém. Antes de sair de casa, eu falei para a mamãe. Falei, mamãe, você quer me ver na televisão? Ela falou, claro que eu quero. Falei, então eu vou deixar ligado aqui. E você fica olhando que eu vou mandar um beijo para você. Amém. Depois de Jesus, a pessoa mais importante da minha vida é minha mãe. Aleluia. Porque foi a oração dela, do meu pai. Meu Deus levou meu pai há 37 anos. Mas a minha mãe ficou firme. Às vezes ela chorava e eu não entendia. Mas ela dizia para as pessoas assim, ó, o meu choro pode durar uma noite inteira, mas a minha alegria vai chegar ao amanhecer.
Hoje, todos os dias, quando eu estou num lugar desse mundo de meu Deus, pregando, você sabe como é minha agenda, correndo, viajando. Quando eu estou no hotel e eu começo a me arrumar, eu começo a chorar. Porque minha mãe disse que o sonho do meu pai era ele pregar a palavra de Deus e eu cantar hinos de adoração. Aleluia. A última imagem que meu pai teve comigo foi eu pelado numa esquina. Mas mesmo ele partindo para o Senhor, ele disse: filho, Deus vai me levar. Eu dizia: para com isso, pai. Eu falei: não, Deus vai me levar. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: eu não vou ver, mas o Deus que eu sirvo é fiel, e Ele vai mudar a tua história. Aleluia! Tá chorando? A gente fica sem palavras. Sabe de uma coisa? Você está em casa às vezes reclamando, é o propósito de Deus. Eu tenho cantado uma canção durante todo esse tempo agora, tem viajado. Até falei com você aquele dia, eu preciso mandar um clipe para você. Isso mesmo. E essa canção é para nós, para você que está aí, que Deus tem um propósito que você não entendeu. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus guardou você até agora, não é porque você é bonito, não. É porque Deus tem um propósito. Tem um propósito. Você está aqui, assim, ó, porque Deus tem um propósito. Essas moças lindas estão aqui porque Deus tem um propósito. Nosso diretor Antônio Maria, esses meninos todos, é porque Deus tem um propósito. Você não veio aqui por um acaso. Olha aí, Brasil, imaginem vocês uma história fantástica como essa. Um pai pastor, crente, homem de Deus, que tem um filho que se declara para ele homossexual, que mais tarde vem se travestir, que vai para as ruas viver do sexo, e que o pai sempre, mesmo o vendo naquela situação, diz a ele: filho, eu te amo, filho, eu não apoio o teu pecado, mas eu te amo, eu te amo. E já no leito de morte, prestes a partir, diz: eu vou partir, eu não vou ver, mas eu tenho a certeza que o Deus que eu sirvo é fiel, vai mudar a tua história e vai te fazer um homem feliz. E esse homem hoje prega no Brasil e no mundo a palavra de Deus. Aos poucos ele foi tirando aquilo que não pertencia ao corpo, nada, né? Que Deus foi saindo, foi mudando. Foi muito engraçado, porque os meus 3 primeiros meses de conversão foi um absurdo. Né? Porque... Me conta sobre isso, como é que foi a mudança? Você estava lá, você tinha, Não, botava bunda, tinha bunda? Tinha, né? Peitos? Tinha, bonitinho. E aí, cabelo grande? Cabelo comprido, sobrancelha, um fio, e eu lembro... Eu tenho uma mãe na fé maravilhosa, que é a Tina, uma amiga. E a Tina... era minha amiga de shows, e a Tina, ela falava direto, e meu pai falava para ela assim, quando a gente saía de casa: eu sempre fiz show, eu sempre fui cantor, eu sou da época de Rogéria, cantando em Leguels, então a gente viajou muito, e aí, todas as vezes que a gente ia saindo, meu pai falava assim: Tina! Aí a Tina falava: pois não, seu expedito. Ele dizia assim: tu serás uma serva de Deus. A Tina falava assim: você não deu cachaça para ele, não, né? Pelo amor de Deus, tem que ser crente. Pois, como há poder nas suas palavras, gente, Amém. Entenda isso, você que está em casa, há poder nas suas palavras. Sem Cuidado dúvida. com aquilo que você lança na vida das pessoas. Exatamente. Porque foi essa Tina que me ganhou para Jesus. Foi ela que foi me buscar em casa em 97, quando eu já tinha gravado um disco que tinha me dado prêmio Chaplin em 94, e eu já não aguentava mais o mundo secular, porque eu comecei a beber demais, e as coisas foram mudando. Um abismo vai chamando outro abismo. Vai chamando outro. E eu entendo isso também como um propósito. Sem dúvida. E todas as vezes eu fico olhando. E aí a Tina ia casar com o Paiva. O Paiva tocou comigo. E o Paiva era um cara fantástico. E ela falou: você não pode faltar no meu casamento, porque você que apresentou o Paiva. E o casamento vai ser lá em casa, vai ser muito legal, que eu não sei o quê. E aí, tá bom. Ela falou assim: e o pastor vai fazer? Eu falei: epa, tá louca! Ela falou assim: não, eu falei: você tá doida? Chamar o pastor pra fazer o casamento, Tina? Não vai rolar nem uma cachaçinha, não vai ter nem uma carreirinha pra gente cheirar, o que é isso? Aí ela disse: eu tive um encontro com Jesus e estou colocando minha vida no altar de Deus. Rinaldo, na hora, eu lembrei do meu pai sentado na mesa da cozinha: Tina, tu serás uma serva de Deus. Eu me arrepiei. Aí ela falou: Dona Maria, eu já vou levar para o que ele não vai nem ficar aqui, que senão ele não vai no casamento. No sábado eu vou no casamento. Véi, quando chegou no casamento, no jardim da casa, aí do lado direito era Israel.
Só os crentes. Do lado esquerdo era o Egito. E eu no Egito. E as Cleópatras. As Cleópatras. E aí o casamento rolando. E aí o povo ali, aí o pastor fez o casamento. E eu fazendo sucesso. Eu tinha gravado uma música, fez sucesso. Foi tema de novela, tinha gravado. Um grande talento, Vou deixar você se eu te amo. Sei que a minha vida anda errada. E andava mesmo, né? Mas Deus é bom e sabe o que faz. E aí eu tô ali. E aí o casamento, e acabou o casamento, e aqueles crentes, aleluia, glória a Deus. Aí o pastor ficou de longe assim, e olhava para mim e falava assim, Jesus. Eu dizia que pastor besta, parece que nunca viu um artista. E pastor, Jesus, por que não pede o autógrafo logo? Fica aí. Falei, se ele falar pela terceira vez, eu vou dar um show com ele. Aí tiraram o pastor. Irmão, o pastor sumiu. Eu falei, ainda bem. Aí ficou uma irmã do coque. Essas irmãs do coque. A irmã olhava para mim e falava assim, Jeová, é desta maneira. E eu olhava para mim e falei, essa mulher é doida. Meu nome não é Jeová, é Paulette. E ela é Jeová. É desta maneira. Eu digo, meu Deus do céu. Eu sei que acabou o casamento, foi todo mundo embora. Na segunda-feira a Tina falou assim, nós vamos jantar fora. Eu falei, opa, ela falou, ia por minha conta. Nossa, melhor ainda. Boca livre, pênalti, só trouxa perde. Aí irmão, entramos no carro dela. Ela me para na porta da igreja, numa biqueira, uma igrejinha que não tinha cadeira, não tinha nada. Falei, Tina, você para o carro na porta da igreja, Tina, vai atrapalhar os crentes, Tina. Vamos embora. Ela falou, não, nós vamos na igreja. Falei, Tina, tá doida? Você falou que a gente ia jantar fora. Falei, hoje nós vamos alimentar o espírito. Irmão, sabe ela, hein? Cheguei no culto, tinha um irmão tocando um violãozinho, cantando, não há Deus maior. Eu dizia, meu, o que eu estou fazendo no meio desse povo feio? Meu Deus do céu, eu tinha pavor de crente. E eu sei que aí, no sábado, ia inaugurar a igreja. Aí no sábado, eu sei que eles fizeram uma noite da pizza, eu estava, para resumir, aí no sábado eu fui para a igreja. Aí era o último dia que eu ia ficar na casa da Tina. Aí quer saber uma coisa? Nós vamos para o culto? Não tem problema, já vou me pôr linda, me produzir, porque depois do culto já vou eu para a balada. Deixa eu falar uma coisa para você que está em casa. Você pode até fazer planos, mas a resposta certa é de Deus. É de Deus. Não adianta você querer fazer plano. E eu me produzi inteiro. Quando chegou na porta da igrejinha, tinha umas 40 pessoas, lotado, igreja pequena. Aí eu falei, que bom que a igreja está lotada, porque desviado é bom ficar na porta, né? Que já quer ir embora. E aí tinha uma diaconisa que foi na casa da Tina e me viu cantar. Eu tinha feito uma música com o pai, que depois eu conto essa história, que é linda. Aí a mulher, quando viu a gente, falou, ai, que benção que vocês vieram. Eu guardei 3 lugares lá na frente. Irmão, a mulher me levou para sentar no terceiro banquinho, no corredor. Aí sentou o pai, a Tina e eu no corredor. Aí a mulher que ia pregar, chegou e não pregou. E falou, pastor, assim, Deus me deu uma palavra linda. Fez que nem com você, você pode fazer tudo, mas hoje é eu que vou mudar tudo. Pastor, mas Deus disse que vai fechar minha boca. Porque a obra que ele tem aqui hoje não é comigo, eu não posso desobedecer a Deus. Aí deu o microfone para o pastor falou, e agora? Já imaginou tudo pronto aqui, o apresentador não veio, você fala, irmão, diga comigo você em casa, Deus é bom. Deus é bom. Sabe o que faz. Ele sabe. Sempre tem razão. Amém, sempre tem razão. Aí o pastor falou assim, Deus está mandando dar oportunidade para alguém contar um testemunho. A igreja, ninguém falou nada. O pastor falou, não é possível, ninguém tem um testemunho para falar de Jesus? Quem tem um testemunho? A igreja falou nada. Aí ele falou, mas Deus está falando, se tem alguém para cantar um louvor. A diaconisa saiu gritando, pastor Júlio, o senhor vai dar oportunidade? A igreja achava que eu era menina. Aí imagina um travesti assim, na igreja. O irmão Paulette fez um hino. Você já imaginou o irmão Paulette? Eu abaixei e falei, Tina, essa mulher é doida. Ela falou, não vou. Aí o pastor falou, o irmão Paulette fez um hino, vamos cantar. Eu falei, Tina, ele bebeu com ela, só pode ser isso. Imagina a inauguração da igreja, o cara chamou um traveco para cantar. Que coisa sensacional. Aí, como Deus é bom, a igreja começou a me... Porque nesse dia eu descobri que o pior inimigo nosso não é o diabo. Não. É o ego. A igreja começou a cantar. Irmão, se tem uma coisa que Deus sabe é mexer com a gente. Aí o ego já... Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou levantar, vou cantar, esses crentes bate palma e eu vou embora. E assim eu fiz. Quando eu me levantei, Deus me libertou do homossexualismo. Aleluia! Quando eu me levantei, eu sabia que eu não era mais bicha. A moldura era da Paulette, mas a tela era do Espírito Santo. E quando eu me levantei, a igreja caiu, porque o povo fala de milagre, mas não acredita.
Agora você imagina, como é que pode o pastor chamar um travesti que não sei o que, que não sei o que, e a igreja, e eu de pé. E aí quando eu olhei onde eu estava, tinha uma poça de água suja, e eu pensei que eu tivesse feito pipi na calça, de nervoso. E eu comecei a procurar, olhar no salão se tinha mais água, não tinha, só onde eu estava. Aí eu fui olhar para cima para dizer, ó o mico que eu estou pagando, Deus. Quando eu fui levantar, só sobre a minha cabeça descia um líquido vermelho. E na época, na hora, eu lembrei do meu pai dizia, filho, um dia o sangue de Jesus te purificará. Aleluia. De todo o pecado. Aí Aleluia. eu entendi que aquele líquido vermelho caía e acabava naquela água. Quando eu olhei para o pastor falou, venha como está. Fiquei bravo, venha como está, está achando que eu estou sujo? A primeira coisa que Jesus faz é mostrar a nossa vergonha. Quando eu olhei para a minha roupa dentro da igreja, eu não sabia onde enfiar a cara. Eu estava com uma botinha de salto agulha, uma calça daquelas de oncinha, justa, um sutiãzinho meia taça, os peitos pulando, uma camisa de seda preta, o cabelo uma trança, uns brincos grandes, uma sobrancelha, um arco e um batonzinho rosa para não chamar atenção. O pastor olhou para mim e falou, venha como está. Eu vi Deus me chamar, eu falei, eu vou, mas eu não posso rebolar. Eu fui duro para frente, de salto. Quando eu cheguei lá na frente, o pastor falou, sobe aqui. Eu falei, não, na minha casa todo mundo é crente como vocês. E eles falam que altar, púlpito, aí é para quem tem vida com Deus. Se eu quiser que eu canto aqui embaixo. Quando eu peguei o microfone para cantar embaixo, a primeira coisa que Deus fez comigo, me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. E quando eu comecei a cantar, Deus disse, abre a tua boca e você vai ver o que eu vou fazer com você. Quando eu comecei a cantar, a igreja começou a ser batizada com o Espírito Santo. Aonde eu colocava a mão, a pessoa, ou ela caía, ou ela era curada, ou era batizada com o Espírito Santo. Deus disse, este é o começo de uma história. E eu vou te levar aos 4 cantos do mundo. E de lá para cá eu só sei dizer que Deus é bom, sabe o que faz. Quando você falou que quando você se levantou, eu já era outra pessoa. Você já se sentiu, já era outra pessoa. Olhava, quando eu entrei, eu falei, nossa, que monte de homem feio. Quando eu me levantei, eu tinha certeza que eu não tinha mais os olhos da Paulette. Os meus olhos já eram a extensão do olho de Deus. Eu senti claramente quando você falou isso. Quando eu levantei, novamente eu senti muito forte de te dizer, você levantou porque a sua mãe estava de joelho. De joelhos. A minha vida... Joelho no chão, mãe com o joelho no chão, filho de pé. De pé, verdade. Olha que coisa sensacional. Fantástico. Esse homem travestido dentro de uma igreja, ele só estava vivendo algo que não era dele, só isso. Mas a irmã sábia não quis saber qual era a moldura. Não. Ela quis levar ele para a igreja para ouvir a palavra. Sabe, Tina, e lá, através da Tina, isso, que um dia o pai dele profetizou sobre a vida dela e disse, você vai ser uma mulher... você vai ser uma mulher de Deus. De Deus. De Deus. Aí, e a gente ria. Por causa dela que o convidou e o levou para a igreja. Ela disse que quando ela teve um encontro com Jesus, ela falou assim, a primeira coisa que ela fez, e o Paulo? Porque tem coisas que a gente quer compartilhar com as pessoas mais amadas, né? Mais amadas. E claro, não posso deixar de falar isso. Mais importante de tudo isso, depois de Jesus, a Tina, meu pai e minha mãe, foi o pastor Júlio César e a pastora Cristiane, que me abraçaram. Deus nessa igreja levantou um homem por nome de João Colonese e a Lóide, a esposa. Este casal me adotou e Deus disse a ele, você vai cuidar dele. E ele disse, eu não acredito nesse travesti, pois você vai cuidar dele. Este homem é o meu pai na fé até hoje. Aleluia. Este homem Deus recolheu faz 4 meses, durante 24 anos, todo mês ele ligava para saber como estava, eu dizia, pai, mas está tudo bem. Ele falou, ouça, Deus disse que você é minha responsabilidade. Enquanto eu viver nessa terra, eu tenho que cuidar de você. Olha que coisa linda que é o Evangelho. Eu vejo na tua vida, além de muitos milagres, além da mão clara de Deus, do cuidado dos teus pais, eu vejo uma coisa maravilhosa que Deus se agrada, gratidão. Você é grato pelos seus pais. Nossa. Você é grato pela sua amiga que te levou à igreja. Você é grato pelo pastor. Você é grato pelos membros da igreja que te acolheram. Nossa, gratidão, Brasil. Gratidão. Quando a gente é grato a Deus, eu vejo transformação, mudança. Quando Jesus entra com mudança, não tem travesti, não tem drogado, não tem marido separado, traído. Ele amolda, ele muda toda e qualquer circunstância. Jesus transforma.
Eu estou muito feliz de te receber. Eu aqui estou. Mas é tanto talento que a gente precisa ir uma meia dúzia de programa para cantar. A gente precisa cantar mais, adorar, contar histórias. E aí, a próxima vez, Claro. eu tenho um compromisso de te contar uma história de um amigo chamado Fernando Bittencourt, também homossexual, que me dizia: Rinaldi, você vai ver o pastor para a escola de samba, mas você nunca vai me ver na igreja. E Deus fez de uma forma tão fantástica, e eu participei de tudo. E depois eu conto o final para você. Deixa eu te contar uma das coisas fantásticas. E aí, esse pastor cuidava de mim, e eu comecei a sentir que eu era um problema na igreja. Porque, irmão, claro, eu vivia de saltinho. É isso que eu ia perguntar, como foi a transformação? Então, aí eu vou para a igreja, e com a bíbliazinha assim, toda... Mano, era louco o negócio. Aí eu falava para todo mundo, e todo mundo me adotava, falava, meu Deus do céu. E aí eu falava, pastor, eu preciso cortar o cabelo. E o pastor falava, vai orar. Aí eu perguntava, irmão, precisa cortar o cabelo? Não, vai orar. Preciso fazer isso, vai orar, vai orar. E eu comecei a ficar irritado. Aí eu fui numa igreja com esse pastor. Aí o pastor falou, não, nós vamos visitar uma igreja. Eu falei, tá bom. Só que de dia eu tinha orado e falado para Deus, Deus, é o seguinte, tá todo mundo mandando eu orar, eu não estou entendendo, mas já vou falar com o senhor papo reto. Se o senhor não falar comigo hoje, eu vou amanhã lá no Brás, vou comprar um taierzinho azul marinho e você diaconiza na sua casa. Foi desafiar Deus. Aí fui para a igreja. Irmão, chegamos no final do culto, aquele povo tudo de pé, dando glória. E eu fechei o olho para daqui a pouco uma mão pegou em mim assim. Eu falei, Jesus, só falta alguém pensar que eu vim aqui caçar homem, alguma coisa. Porque a gente entra num lugar, quando você não está fora do contexto, tudo você vai ver defeito. E aí, quando eu vi, o homem me pegou na mão, quando eu olhei era um homem baixinho. Esse homem me levou lá na frente do altar da igreja, aquele lotado, e ele falou assim, moço! Eu falei, ai Jesus, que vergonha. Você disse para Jesus hoje que se ele não falasse com você, você ia comprar um taierzinho, pois Deus está falando que é para você cortar assim, que é para você tirar assim, que não... Irmão, foi a resposta de Deus para a minha vida. Aí eu cortei o cabelo, mas ainda fiquei meio sereia, meio tubarão. Aí o meu pai na fé falou, eu falei, eu não quero ficar na igreja, porque às vezes eu estou falando, ele falou, posso te ajudar? Pode. Posso te corrigir? É muito importante isso. A gente chega para Jesus, a gente precisa de ajuda, porque Deus faz o impossível. Agora o possível somos nós. E aí eu falei, ele falou, por que você está triste? Eu falei, porque eu estou sendo vergonha na igreja, eu ainda sou meio bicha, meio não sei o quê. E ele dizia, posso te corrigir? Posso. Aí teve um culto com uma missionária lá, aí terminou o culto, todo mundo em volta, ele falou assim, você gostou do culto? Eu falei, nossa, o que você achou do culto? Meu irmão, eu abri a mão e falei, maravilhoso. Quando eu falei maravilhoso, ele grudou na minha mão, deu uma porrada, mas bem dada, assim, do que ele deu, eu falei, ele beliscou, falou, engrossa a voz. Irmão, em 3 meses eu virei isso. Ou eu virei um saco de pancada, mas eu precisei de alguém cuidando de mim. Então foi, sabe, o impossível Deus fez. Mas é que você estava com o coração aberto para querer hoje, servir ao hoje. Senhor Jesus, para querer mudar as coisas que você sentiu, como você disse, que não lhe faziam mais bem. Eram coisas que para o mundo podiam fazer sentido, mas para a vida nova que você vivia, você queria se sentir um homem. Muito legal. Como é que digo? Transformado honrado, transformado, isso. E isso lhe faz bem. Claro, ou lhe faz mal? Não, isso me faz muito bem. Ele faz muito bem, né? Muito bem. Deus tirou algo ruim? Deus tirou algo que te transformou num homem pior? Não, né? Não. Te transformou num homem muito melhor. Muito legal. Muito mais feliz. Muito mais né? feliz, muito mais honrado. E assim, os meus vizinhos que... Você imagina, eu moro num condomínio militar. Os meus vizinhos, quando me viam descia de saltinho. E quando eu cheguei de Bíblia, oh, meu Deus, a bicha ficou louca. Porque ninguém acreditava. Mas Deus foi muito bom que hoje, aonde eu moro lá desde os 7 anos de idade. Onde eu moro hoje, qualquer problema que houver na rua, o meu vizinho é o primeiro a dizer, vamos ligar para o Paulinho, porque ele vai orar e o Deus dele responde. Aleluia, glória a Deus. Isso é muito bom. Agora você é, sem dúvida, o exemplo de superação e um homem que tem a mão e o poder do Espírito Santo de Deus em ação. Agora, o que você diria para qualquer mãe e pai, ou para qualquer pessoa, de forma rápida, porque nós temos 1 minuto, para qualquer pessoa, seja drogado, seja... qualquer pessoa, para o marido que trai a mulher, não tem pecadinho e pecadão. Não. Quem que acha que o travesti peca mais que o marido que trai a mulher, que o mentiroso, que o ladrão? Não existe. Olha, todos pecaram e destituíram fora da glória de Deus. Verdade. O que você diria para aqueles que se mantêm no pecado, mas que estão incomodados como você estava? Para a família. Para a família. A maior arma que nós temos é o amor.
Só que o amor, ele não pode ser resumido em palavras. Amor tem que vir acompanhado de atitudes. Jesus te ama e eu também te amo. Por isso que eu vim te buscar. Meu pai me levava para casa. Aí eu falava, eu vou dormir. Ele falou, não, papai fez um café da manhã para você. Porque é o amor que constrange. É o amor. A maior arma do cristão é o amor. Não tem outra arma. Amor em palavras no chão. E atitudes. E atitude. Atitudes. Como a mãezinha? Maria. Minha querida Maria, um beijo no seu coração. Parabéns por essa bênção de filho. Beijo, mãe. Que inspira milhares e milhares de pessoas. Um beijo, Brasil. Hoje um programa bem diferente. Amanhã conversamos mais. Tá chorando aqui entre nós. Aleluia! Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu,